extrair o melhor da Tua Palavra, toda a Tua Palavra, Senhor, inspirada pelo Senhor e útil para tudo em nossa vida. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a amar a Tua Palavra, a derramar o nosso coração diante do Senhor, para que possamos ter uma vida mais produtiva, para que possamos, Senhor, estar diante da Tua face com o coração temeroso, para que sejamos mais sábios nesse mundo mau, nesse mundo de ignorância, nesse mundo de dureza, nesse mundo de mentiras. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a termos olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que a gente não endureça o coração diante das verdades reveladas, para que nossa face não se enrijeça, nosso semblante não caia diante das Tuas decisões, dos Teus decretos, da Tua providência, da Tua vontade, mas que estejamos alegres, Senhor, em conhecer o Senhor, em saber melhor quem Tu és, para que possamos aprender a interpretar aquelas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, e assim, Deus, sejamos mais parecidos com o Senhor, sejamos mais firmes, mais esperançosos. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem um privilégio muito grande, né, de ver na Bíblia a quantidade de informação, de verdades que nos ensinam a ser mais sábios. E quando você encontra essa nossa geração que tende ao erro, né, que leva ao erro, uma geração que prega ilusões políticas, ilusões de relacionamentos, ilusões com respeito aos bens materiais, ao mercado, né? Tudo nos engana. Mas na Bíblia, quando a gente vai para a Escritura, a gente encontra um baú do tesouro. Tanta orientação a respeito de como a gente pode proceder na vida e encarar essas coisas com o coração correto. A gente vai aprender um pouco mais sobre o que é sabedoria, o que significa sabedoria. Quero ler de novo o verso 1, diz assim: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. A sabedoria é uma coisa rara, né? Salomão, ele está falando aqui, ele está perguntando: quem é como sábio? Quem é sábio? No contexto de Salomão, era uma coisa difícil de achar. E isso é irônico, porque Salomão era considerado um grande sábio, um homem que foi muito abençoado por Deus com sabedoria. Mas em algum momento da sua vida ele perdeu de vista aquilo que Deus deu para ele. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para a gente aqui hoje é: essa sabedoria também é rara entre nós? É raro encontrar alguém sábio no nosso meio, na nossa geração, alguém a quem a gente possa escutar e seguir? É raro, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é raro. Alguém que consiga discernir as coisas. Isso é sabedoria nesse contexto aqui. Discernir, conhecer. Quando você vê um monte de alternativas, vários caminhos, você tem que olhar e dizer: é esse aqui. Sabedoria é mais ou menos esse conceito, esse princípio de discernimento. Você conseguir diferenciar a verdade do erro, é a capacidade de entender o que se diz, o que alguém está falando e o que acontece. Quando algo acontece na minha vida, o que é que isso significa para mim? Ou o que é que eu posso tirar de bom disso? Você imagina, hoje a gente tem um conceito interessante, que foi trabalhado um pouco tempo atrás, né? A ideia de analfabetismo funcional. Você sabe o que é isso? Você ouve uma coisa, a pessoa escuta uma coisa, ela consegue pegar as palavras, ela lê um texto, ela sabe ler, mas ela não interpreta, né? Então você pode tirar uma brincadeira, por exemplo, mas a pessoa tem muita dificuldade em entender aquela brincadeira e leva, facilmente ela se ofende, facilmente ela leva para o pessoal, né? Então isso é uma característica do nosso tempo, né? Eu lembro, tem uma pesquisa, acho que 80%, 85% dos jovens ou da população no Brasil é analfabeta funcional.
sabe ler, mas não sabe interpretar o que se diz. Então a sabedoria é mais ou menos isso. É uma capacidade não só de ver, de saber, mas de compreender, de discernir, de dividir, de separar. Então pense nos ensinos da Bíblia, por exemplo. A pessoa sábia, ela descobre a Escritura, ela entende o que a Bíblia diz, ela percebe o que a Bíblia diz. A Bíblia tem coisas difíceis de entender, mas a pessoa sábia vai entender. Mas ela não vai entender porque ela é mais inteligente do que os outros. Ela vai entender porque ela vai se debruçar, ela vai encontrar meios, ela vai buscar um jeito, porque ela sabe que aquilo ali é bom para ela. Então ela vai tentar entender, e um momento ela vai conseguir entender, e alguma hora ela vai conseguir entender. A pessoa sábia, ela interpreta a providência de Deus. O que significa isso? Acontecem coisas na minha vida e eu me pergunto, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu procuro saber, será que Deus está me julgando por causa de um pecado? Porque eu tenho vivido assim? Ou então eu me pergunto, será que Deus está testando a minha fé? Será que Ele está provando a minha fé? Então a pessoa sábia, ela procura discernir, ela procura entender a circunstância dela, ela procura ver como é que Deus está envolvido com isso. A pessoa sábia, ela se pergunta a respeito das suas aflições, a respeito da mão de Deus sobre a vida dela, o que Deus está fazendo comigo. Então a sabedoria, ela se manifesta também na complexidade da vida, né? Em situações em que eu devo solucionar o problema. Eu estou numa situação, em determinada situação, eu preciso encontrar uma solução para isso. E muitas vezes a ignorância faz com que eu piore a situação, ao invés de aliviar a situação, ou de encontrar uma resposta para a situação. Mas a sabedoria, ela busca uma solução. Ela busca sanar o problema sem mentira, sem se utilizar de recursos estranhos, sem desonestidade. Ela busca o melhor, mas o melhor que honre a Deus. Essa é a sabedoria, e o texto diz que essa sabedoria é também visível. O texto diz que não são apenas decisões que eu tomo, mas também essa sabedoria, ela reluz o meu rosto, ela faz o meu rosto brilhar. Você percebeu que o versículo diz isso? O verso diz assim: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então a sabedoria muda a aparência das pessoas. Isso é outra característica da sabedoria. Elas têm uma coisa diferente estampada na face delas. O sábio é reconhecível pela sua aparência. Tá? Vamos tentar trabalhar um pouco mais isso. O que significa isso, gente? Talvez seja uma referência ao sorriso, à alegria. Não que o sábio nunca se entristeça. A gente já viu que a sabedoria está intimamente relacionada aos sofrimentos, né? Porque o sábio, ele está mais na casa do luto do que na casa da festa. Mas de alguma maneira o seu rosto reluz. A pessoa que não é sábia é uma pessoa de face dura. Ela não é só dura de coração. O texto diz que ela tem dureza na face. Ela tem dureza na face. Tem uma expressão que eu tenho ouvido muito recentemente. Eu acho que eu já ouvi antes, mas eu estou prestando atenção agora. Não sei se é o povo daqui, do Pará ou do Maranhão que fala, mas é povo da cara ruim. Tá povo da cara ruim é esse povo, né? Tá sempre com a cara dura, você fica com medo de chegar perto. Talvez o Salomão esteja falando algo parecido com isso. É uma pessoa que está sempre com a cara, talvez não seja fechada, mas alguma coisa comunica no rosto dela que ela é ignorante. Ela é uma pessoa de quem eu devo ficar distante, né? Deuteronômio capítulo 28, verso 50 diz que Israel era uma nação feroz de rosto. Em Gênesis capítulo 4, verso 5, quando a adoração de Caim foi rejeitada, ele foi tomado de ira. O texto diz que o semblante dele descaiu-lhe o semblante. Então a dureza do seu coração era perceptível na sua face. A gente podia ver o coração dele no rosto dele, porque ele teve a sua adoração rejeitada, não foi feito do jeito que ele queria, a vontade dele não foi feita. Então a dureza estava estampada na sua feição. Charles Spurgeon, irmãos, diz assim: Deus não fará com que o rosto dos homens irados brilhe. Pelo contrário, eles acumulam negridão. Se alguma coisa pode colocar um brilho divino no rosto de um cristão, é a disposição para perdoar. Então a gente pode entender que essa dureza de feição, ela tem a ver com ira, com arrogância. É um sentimento que se estampa na face.
A linguagem, ela pode falar mais do que isso. O texto diz que o sábio tem o seu rosto brilhante, né? Ele reluz como ouro. Essa é a palavra que é usada aqui. Então, a imagem do rosto que brilha, a gente consegue lembrar facilmente, né? Tem um episódio que diz que Moisés teve o seu rosto resplandecente. Quando isso aconteceu? Quando ele estava com Deus. Ele foi para o monte, ficou 40 dias no Monte Sinai, e o seu rosto brilhava. Ele não percebeu de imediato, mas quando ele desceu do monte, as pessoas viram o rosto dele brilhando. E aí ele entendeu: rapaz, meu rosto está brilhando. Porque ele estava com Deus. Ele estava com Deus. Êxodo 34:30 diz: eis que resplandecia a pele do seu rosto. Uma coisa parecida aconteceu com Jesus, o nosso Senhor, no Monte da Transfiguração. É dito que o seu rosto resplandecia como o sol. O sol, na sua glória, na sua luz, era a face de Cristo. E quando nós vimos o Senhor Jesus, é isso que a gente vai ver: a sua face resplandecente. Então a sabedoria, irmãos, ela tem a ver aqui principalmente com a intimidade com Deus, comunhão com Deus. Porque a sabedoria, a face do rosto, a luz do rosto do sábio reluz como o sol, porque ele anda com Deus. Estevão, vocês lembram de Estevão? Por isso que eu amo esse nome. Estevão foi o primeiro mártir do Novo Testamento, e ele foi apedrejado até a morte. Enquanto ele pregava, era dito assim a respeito dele: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então eles olhavam para Estevão e viam algo diferente na face dele enquanto ele pregava. Agora imagine que um momento depois, ele morreu apedrejado, mas a sua face não mudou. Ele olhou para o céu e viu Jesus. Ele tinha face de um anjo, não só enquanto ele pregava, mas enquanto ele morria, enquanto ele era apedrejado no seu sofrimento. Se essa verdadeira sabedoria, ela pode vir a despeito do conhecimento mundano, né? Se é uma sabedoria que primeiro está associada ao meu conhecimento de Deus e não ao conhecimento do mundo, e não a saber administrar as minhas posses ou saber falar com as pessoas, mas primeiro na minha relação com Deus. Então imagine que uma pessoa que não tem tanto conhecimento desse mundo, ela pode ser uma pessoa sábia se ela conhece a Deus. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso 13, diz assim a respeito dos apóstolos: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles eram homens iletrados e incultos, pescadores, mas eles viram neles algo diferente e reconheceram que eles estavam com Jesus. Isso é importante, gente, porque o princípio da sabedoria não é você conhecer economia ou história, é o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria está na oração e na meditação da palavra. O princípio da sabedoria está no culto e no dia do Senhor. O princípio da sabedoria está entre o povo de Deus, para que aí então as outras coisas sejam acrescentadas. Essa é a verdadeira sabedoria que faz com que o rosto brilhe. Essa é a sabedoria que faz o rosto resplandecer. Não é a riqueza, não é o acúmulo, a abundância, não é a maquiagem. Daniel provou isso para a gente. Daniel se absteve da comida da Babilônia, vocês lembram disso? E foi dito dele que ele era mais sábio do que os outros, ele e os seus companheiros. Deixa eu ler 2 versículos para vocês. Daniel capítulo 1, verso 15, diz que no final dos 10 dias, quando ele se absteve da comida dos caldeus, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Aí o verso 20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então ele era consultado pelo rei por causa da sua sabedoria. Isso é, irmãos, a sabedoria. Ela não está ligada primeiro à aparência, mas ela muda a minha face. Impressionante. Então, a gente não deve buscar ser visto por meio dos nossos adornos, em primeiro lugar, né? Da nossa posição, dos nossos bens. A verdadeira diferença que você
deve buscar desse mundo, né, a diferença, se distinguir desse mundo, é a beleza da santidade, é aquela luz que vem de Deus, é a sede da retidão. Ela não está na nossa aparência, mas no coração, que faz a aparência mudar, que faz o rosto brilhar. Tem um autor que diz assim: tendo entrado em aliança com Deus, você não deve fazer nada além de olhar para Ele. E se você fizer isso, você vai notar que isso vai mudar o seu semblante e vai fazer com que o seu rosto brilhe como o semblante de Moisés, quando ele comungou com Deus no monte. Paulo fala disso assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então é como se o meu caminhar com Deus fosse me fazendo mais parecido com Ele, porque brilhar aqui significa se parecer com o sol da justiça, com Jesus. Então a lua não tem luz própria, ela brilha refletindo o sol. Então o crente brilha essa luz que vem de Deus. Tem um outro autor que diz assim, Thomas Boston: Cristo, lavando o pecador, embeleza-o. E outro diz assim: aquele que tem um relacionamento com Deus será discernido por todos os homens, porque o seu rosto brilhará, sua face brilhará. Então esse rosto que reluz pela sabedoria é o rosto de alguém que primeiro possui a graça de Deus, tem a imagem de Deus estampada em si, no seu coração. Segundo, vive em comunhão com o Senhor, passa tempo no monte com Deus, se encontra sempre com o Senhor, constantemente, diariamente. E terceiro, é alguém que mantém a paz, que não substitui a negridão da ira, da culpa, do orgulho, pela doçura do perdão. É alguém que não está sempre tomado de ira, de arrogância, de indiferença, aquela face dura, sempre indisposta, que comunica raiva, que comunica desgosto. Os versos 2 a 4, irmãos, versos 2 a 4 diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? O rei é aquele na terra que é como Deus no céu, tá? Salomão, ele está aqui com aquela perspectiva do Antigo Testamento de que o rei é aquele representante de Deus, ele tem poder sobre os homens, e foi Deus quem colocou ele ali. Aí um detalhe importante: foi Deus quem colocou o rei ali. Não importa se ele é ímpio ou se ele é sábio, não importa se ele é corrupto ou honesto, foi Deus quem colocou ele ali. E Salomão está dizendo exatamente para a gente ter cautela com isso. Ele tenha cuidado com isso aí. Salomão diz que a gente precisa obedecer o rei, porque a palavra dele tem autoridade suprema para o bem ou para o mal. Então o ponto aqui, irmãos, é que a gente deve honrar a Deus honrando o rei. A nossa primeira obrigação é a obediência. Veja só, a primeira obrigação do súdito e do cidadão é a obediência, tá? Que é mais do que uma obrigação. A obediência aqui é a característica de uma pessoa sábia. Preste atenção nisso. Ele está falando de sabedoria, você lembra? E ele está associando aqui a obediência ao rei à sabedoria. O sábio fará o que o rei diz. É isso que Salomão está ensinando para a gente. Então os crentes são aqueles que são obedientes às leis, são aqueles que pagam os seus impostos, tá? Uma coisa que a gente não gosta de fazer. Então é uma coisa que comunica sabedoria. Por que isso, gente? O ponto-chave aqui, irmãos, é que a obediência aos superiores, ela é a marca do sábio. Isso não significa obediência cega, né? Uma obediência em que eu nunca vou me manifestar contrário àquele governo, ainda mais estando a gente num regime diferente do Antigo Testamento, né? Uma democracia. Mas é uma obediência humilde, inteligente. Humilde porque a gente deve honrar a quem Deus deu honra, a quem está naquela posição. Inteligente porque a gente deve fazer isso sabendo do limite. Até onde o rei ele deve exercer a sua autoridade.
O rei tem autoridade dada por Deus, é derivada de Deus, mas ele não é Deus. Isso quer dizer que o limite é que importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando Deus requer desobediência a Deus, então ele deve ser desobedecido. Aí vem a desobediência civil, né? Aí entra o protesto contra a tirania do Estado. Mas em boa parte do tempo, irmãos, a gente deve ser obediente até mesmo àqueles governantes de quem nós não gostamos. Nós devemos exercer obediência. Aqueles que não são completamente justos também, que é a maioria dos casos. Então Salomão dá a entender aqui que a sabedoria, ela está na autopreservação. Ela está na autopreservação. Ele está dizendo, cuidado, não cometa uma tolice diante do tempo, no momento não apropriado, você tomar uma atitude em que o rei, ele traga uma maldição sobre você, porque ele tem esse poder. Então a tentação de se rebelar é muito grande, mas na maior parte do tempo, irmãos, a gente deve combater o mal com santidade de vida, com oração. Daniel fez isso. Daniel, que é o nosso exemplo de sabedoria, ele combateu o rei, que era pagão, com fidelidade, santidade e oração. Houve um momento em que o rei pediu veneração, adoração. Cedraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam e foram lançados na fornalha, mas não foram queimados. Então eles foram fiéis a Deus e obedientes ao rei, até certo ponto. Então a gente deve ter muito cuidado para não confundir a nossa luta com o Estado que foi levantado por Deus, a luta do crente com uma luta contra a carne e o sangue, né? A nossa luta é primeiro espiritual. Isso é a sabedoria. Você pode inclusive ter a sua fé prejudicada, porque você não conseguiu tirar a força, né, com todas as suas manifestações, aquela pessoa que você queria que não estivesse ali, e você coloca toda a sua energia, então você fica frustrado e a sua fé esmorece, porque você confundiu a sua luta. Então você deve lembrar, por exemplo, de Zacarias, que disse que a nossa luta não é contra... Ele fala que não é pela força, pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim, irmãos, que a gente deve lutar, em primeiro lugar. Isso não significa que em algum momento nós não vamos manifestar o nosso desgosto, né? A nossa angústia, talvez até com armas, se fosse o caso, se fosse possível. A luta pela liberdade, né? A luta pela proteção da nossa família é superior à nossa fidelidade ao Estado. A gente crê nisso, nós pregamos isso. Isso vem inclusive da teologia reformada, mas essa não é nem de longe a nossa primeira atitude. A nossa primeira atitude é orar e esperar em Deus. A atitude do insensato, a primeira é a guerra. A do crente é esperar no Senhor, é orar pelo rei, é orar para que Deus mude o seu coração ou que o Senhor intervenha. Por que é assim, irmãos? Porque a sabedoria, ela consegue diferenciar a imagem de Deus no rei. A verdadeira sabedoria, ela consegue perceber, João Calvino chamou de uma centelha divina no rei, naquele rei ímpio, naquele rei que não é crente, naquele rei corrupto. A gente consegue perceber, Deus o colocou ali, e a gente precisa, em alguma medida, obedecer. É isso que Salomão está fazendo. E isso vale para nós hoje também. Isso não mudou. Não mudou. Nos versos 5 a 7 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe declare. Então veja como é que a obediência está ligada à sabedoria. Tá? Vejam só que isso quer dizer, não é apenas que o temor é o princípio da sabedoria, mas são quase sinônimos. Temor e sabedoria. Ser sábio é obedecer. Então ele diz que o sábio, aquele que obedece, aquele que sabe o momento de obedecer, ele é aquele que conhece o tempo e o modo. O tempo e o modo, ou seja, a sabedoria de ser submisso, de ser obediente, nos protege dos infortúnios. A gente não é pego de surpresa.
A sabedoria nos protege da surpresa. A gente sabe o que espera. Isso é importante, irmãos, porque a gente sabe ser leal ao Rei, sermos bons cidadãos, honrando a Deus. Isso prepara o nosso coração. Isso prepara o nosso coração. Então, se o sábio conhece o tempo e o modo, isso quer dizer que, se a gente for sábio, a gente pode estar sempre preparado para qualquer surpresa. Ou também significa que a gente vai sempre saber o momento, não só de ser leal, mas o momento de deixar a presença do Rei, como Salomão diz, de nos rebelarmos se for necessário. A gente sabe exatamente quando, de protestar contra a opressão. Há tempo então para se submeter, há tempo para não se submeter, e a gente vai saber exatamente quando isso acontece, qual é o momento mais apropriado, quando isso deve ser feito. Às vezes é muito difícil identificar esse momento, né? Quando a gente trata de uma nação, é muito complicado, né? Porque é algo muito complexo, são tantos problemas, são tantos casos. E uma coisa interessante, né? O nosso modelo aí de governo, de poder descentralizado, é tanto político, tanta gente representando, e quando está todo mundo envolvido com as coisas, é difícil saber de onde vem o tiro, né? Você imagina a economia, por exemplo. Quando é que a economia melhora, quando é que ela piora? Não tem habilidade para saber isso. Você diz assim, esse ano a economia vai cair, aí ela melhora. Então, a gente não sabe exatamente quando isso acontece, mas o sábio, ele está sempre preparado. Ele está sempre preparado. Então você e eu, irmãos, a gente pode muito com essa sabedoria, se a gente conhecer a palavra de Deus, que diz basicamente tudo quanto acontece, instrui a respeito de tudo na vida. Conhecer a palavra de Deus, manter comunhão com o Senhor, preserva a gente de qualquer surpresa. Eu não vejo o futuro, mas eu estou preparado para tudo. Então a gente aprende a descansar na providência de Deus, nas aflições. A gente reconhece que Deus colocou aquela autoridade ali. A gente sabe o momento de desobedecer, porque nós sabemos quando importa obedecer a Deus, antes que aos homens. E isso é a sabedoria de que Salomão está falando aqui. Os versos 8 e 9 terminam assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Aí ele vem aqui agora com a maior das incertezas. É aquela que pega todo homem que está desavisado, que não está vigiando, que não está preparado, que é a morte. A morte é a maior das surpresas. Ninguém sabe a hora da morte. Ela está fora do nosso controle. Não adianta, você acha que porque você tem cuidado da sua saúde, você está livre da morte, por um tempo você está livre dela e de repente ela vem. Porque o dia da morte é como o vento, Salomão diz. Nós não temos domínio sobre ela, não temos poder sobre ela. Thomas Boston, o homem que via a morte de perto, ele diz que a nossa vida deve ser um ensaio para a morte. Eu já falei para vocês que os puritanos, eles tinham essa visão, né? Que para a gente parece muito sombria, né? Mas essa é uma visão do sábio. A vida é um ensaio para a morte. O sábio, ele aprendeu a contar os seus dias. O sábio está na casa do luto. Trabalhe para morrer diariamente, ele diz. Ele está dizendo para você se matar, ele está falando que você deve trabalhar sempre preparado para a morte. Porque Paulo disse, eu morro todos os dias. Então a gente deveria nos habituar a morrer. Quando você for cumprir uma responsabilidade, faça como se fosse o último dia da sua vida na terra. Quando acordar de manhã, faça como se fosse ter a sepultura como a sua própria cama. Ele diz. Spurgeon falou assim: aquele que morre diariamente morrerá facilmente. E a melhor maneira de viver acima de todo o medo da morte é morrer todas as manhãs, antes de sair do quarto. Esse é o sábio, gente. Esse é o crente. É aquele que não teme a morte.
é aquele que abraça a morte, que abraça a aflição, porque Cristo abraçou, porque é uma porta para algo muito maior. Essa é a ironia, essa inversão redentora, expressão preciosa de um autor, uma inversão redentora. Deus trabalha através daquilo que para nós parece o nosso inimigo, mas é, na verdade, a nossa amiga. Quando Cristo derrotou a morte, Ele transformou ela numa ponte. Então, como um soldado, Salomão usa essa imagem aqui, não há tréguas nessa peleja. A guerra aqui é a vida do crente, é uma ocupação perigosa, né? A gente está em guerra sempre, essa é a vida do crente. Paulo disse que nós somos soldados. Então, Salomão usa essa expressão, estamos em guerra, não há tréguas, ele fala. Então a gente deve estar defendendo o nosso país, a gente deve estar defendendo aquilo que é nosso. Isso é o que o soldado faz. Ele traz essa imagem com relação à nação, né? O soldado sempre ele está preparado para a morte, porque ele está em serviço de guerra. Ele não tem conhecimento do dia do amanhã, que pode ser o último dia da vida dele. Mesmo assim, ele precisa obedecer ordens, e as ordens, elas devem ser obedecidas ainda mais no momento, no campo de guerra. Por isso, o sábio é aquele soldado que no campo de guerra obedece às ordens do seu comandante. Esse é o sábio. Por isso que Salomão traz essa imagem. Então, irmãos, o que a gente deve aprender aqui? Primeiro, que a morte é inevitável, que o tempo é incerto. Então, a preparação do crente deve ser imediata, deve ser constante. Você deve estar sempre preparado. Segundo, o medo da morte é vencido pela fé da morte na ressurreição de Cristo. Ele removeu o aguilhão da morte, que é o pecado. É ali que você deve colocar a sua confiança. E terceiro, a vida deve ser vivida com essa perspectiva da eternidade. Como disse Jonathan Edwards, eu devo viver com a eternidade estampada diante dos meus olhos. A gente deve valorizar o tempo como se fosse uma sementeira para a colheita eterna. Essa é a visão do crente. O único modo sábio de viver, então, é se submeter à soberania de Deus, ao senhorio de Cristo Jesus. Esse Deus, esse Senhor Jesus, Ele não é indiferente às nossas incertezas, aos nossos medos, porque Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele fez isso no tempo perfeito. A gente deve ter essa perspectiva da morte, de que o próprio Senhor, o nosso Senhor, que nos manda morrer, que dá uma cruz para que a gente carregue, Ele dá a parte da sua morte. Ele morreu para nos dar vida, Ele morreu para ressuscitar. E é assim, irmãos, preparados para morrer, que a gente vai saber viver nesse mundo de morte. Essa é a visão do sábio, essa é a pessoa sábia. Eu quero concluir com uma história rapidinho a respeito de um soldado nazista chamado Helmut von Moltke. Ele foi recrutado pela Alemanha para trabalhar na contra-espionagem. E ele se converteu, ele virou crente. E isso fez dele um oponente de Hitler, que trabalhava para o Hitler. E ele não queria usar de violência contra o seu inimigo. Então, como é que ele se opunha a Hitler? Além de orar, ele refugiava judeus, ele escondia judeus. Então, na última carta dele para a esposa dele, o nome dela era Freya, ele escreveu um momento dramático do seu julgamento, em que o juiz iniciou um ataque contra a fé dele. O juiz julgou a fé dele. Apenas em um único aspecto ele diz: o nacional-socialismo se parece com o cristianismo. No meio do julgamento ele gritou: ambos exigimos que o homem seja um homem de verdade. Então o juiz exigiu que o Helmut declarasse a sua lealdade final. Ele perguntou assim: de quem você aceita as suas ordens? Do outro mundo ou de Adolf Hitler? Em quem você deposita a sua fé? Então Moltke sabia exatamente a quem ele devia ser leal. Ele tinha colocado toda a sua esperança e confiança em Cristo Jesus. Então ele se apresentou ao juiz terreno, que estava desafiando a sua fé, como crente. Sou crente e nada mais. Então, nos últimos dias da sua vida, ele experimentou o conforto de ter Cristo, de conhecer a Cristo. Apesar de ser inocente de todas as acusações, quando ele foi condenado pelos nazistas, ele sabia que era um homem morto. Qualquer dia podia ser o seu último dia.
Mesmo assim, na sua última carta para a esposa, ele demonstrou alegria e confiança. Ele foi capaz de dizer para ela assim: a agonia da partida, o terror da morte e o medo do inferno não tem poder sobre mim. Em vez disso, ele estava tomado de fé. E ele disse: sei que vivo apenas em tua graça, Senhor. E ele cita o hino favorito dele: está pronto para a morte aquele que está firmado em ti. Amém. Que Deus nos dê esse coração, irmãos, para que possamos discernir, caminhar bem nesse mundo mal. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em seguida a gente vai cantar mais um louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, nossa vida, para que sejamos mais sábios, Pai, para que essa Tua sabedoria, ó Deus, nos preserve nesse mundo mal. Nos ensina a contar os nossos dias, nos ensina a termos esperança nesse mundo sombrio, que a Tua luz brilhe sobre nós e em nós, e que os outros possam ver isso, Pai, possam ver a Tua glória estampada em nossa face, que o Teu contentamento, que a Tua alegria, que o Teu temor, que a Tua sabedoria possam se manifestar em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar, irmãos.